Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema muito legal. Vou trazer várias reflexões que teu cérebro vai ficar ó, entendeu? Várias coisas para vocês pensarem. Então, sem mais delongas, eu vou falar sobre o livro O Ciclo da Autossabotagem. Foi muito legal que toda vez quando eu leio livros sobre autoajuda ou desenvolvimento, essa busca, por um amadurecimento emocional, eu lembro de vários versículos da Bíblia, que fala exatamente sobre isso. E a questão do ciclo da autossabotagem, eu lembro do versículo onde Paulo fala em Romanos 7,18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o que bem quero, mas justamente o mal que não quero fazer, eu faço. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Nós temos comportamentos que não são legais ou que pode machucar outras pessoas e a gente fica, por que eu faço isso, Por que eu ajo dessa forma? Então esse livro fala sobre isso. E me veio essa passagem onde justamente Paulo fala aquilo que eu não quero fazer, aquilo que não é legal, aquilo que pode afetar ou machucar as pessoas eu faço. E aquilo que eu deveria fazer que é o certo, eu não faço, por mais que eu saiba que é o certo. Por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer? Antes de mais nada, eu quero responder essa pergunta baseado nesse livro, Que o autor é o Stanley Rosner, que tem mais de 40 anos de experiência, como psicólogo, e ele fala: todos nós tivemos na infância alguma referência, independente de ter sido o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, um primo, um irmão mais velho. Na sua fase de desenvolvimento de criança, adolescência e juventude, tivemos pessoas como referência, pessoas como exemplo, pessoas que nos inspiravam a fazer algo de extraordinário na nossa vida. Lembre-se que todo ser humano é imperfeito, todo ser humano tem um passado, todo ser humano possui um conjunto de crenças, de valores, de princípios, do que é certo, do que é errado. O processo de desenvolvimento foi criado. Então, o próprio ciclo nada mais é do que o reflexo de muitos comportamentos, de muita convivência atrás que foram consolidando a nossa identidade. Até o filósofo Pondé fala: é impossível o indivíduo construir sozinho a própria identidade. Ele precisa do outro, da interação com o outro, dentro de uma sociedade, para saber quem ele é, para poder consolidar a sua identidade. Então, um amigo meu falou assim: Dani, é impossível eu me conhecer, porque eu não consigo olhar para o meu próprio rosto, não tem um espelho andando por aí onde eu me olhe e consiga me ver. Então, eu consigo ver, por exemplo, o rosto dos meus amigos, comportamentos dos meus amigos, defeitos e qualidades, só que eu não consigo ver os meus. Então, eu preciso do outro que consegue me ver para me falar e para me mostrar. O ciclo, seja de vícios emocionais, seja de comportamentos, não só como a procrastinação, por exemplo, não vieram de um dia para o outro, entendeu? Como muitas coisas na nossa vida são processos, o ciclo da autossabotagem também é um processo. Nós não precisamos necessariamente, nossa mente não precisa que algo faça sentido racionalmente. Basta ela ter um sentido emocional, mesmo que não seja racional, não seja coerente assim se você for racionalizar, mas desde que na tua mente isso gere emoções, gere sentimentos, gere algum sentido emocional, para essa crença ser formada na tua mente e você ter um ciclo de autossabotagem. Quem nunca ouviu aquela frase tipo, tá tudo dando muito certo na tua vida, você conquista as coisas que você quer, você, sei lá, tá de bem com você mesmo, com o teu corpo, com a tua saúde, com as pessoas, a tua vida, o teu trabalho, a tua família. Aí você fica assim, cara, tá muito bom pra ser verdade? Sabe aquela coisa do altos e baixos? Tô no alto, assim, cara, eu vou descer. Isso é um exemplo de uma crença que gera um ciclo de autossabotagem. Mas esse Stanley, ele coloca, explica vários conceitos da psicologia de uma forma bem prática, Porque ele deu exemplos de pacientes que ele teve e explicou vários tipos de comportamentos na nossa modernidade, nossa contemporaneidade. Então ele fala de ciclos viciosos, não só apenas no trabalho, vícios, drogas, bebidas, sexo, vício entre casais, no casamento, vícios tóxicos, por exemplo, entre pais e filhos, entre irmãos. Então, muita coisa que
da primeira vez que você lê, assim, tipo, ele aborda o problema, você fica, cara, não tem solução, não tem explicação, é uma aranhada, é uma confusão. Mas no momento que ele vai trabalhando com o paciente, etc., vai explicando a abordagem que da terapia, você percebe que, assim, nada é do nada. Não existe, tipo, surgiu, não. Nada é do nada. Tudo teve um começo, meio e fim. Pra você estar vivendo com um vício na tua vida, um ciclo vicioso, teve lá a sua sementinha, teve um processo de amadurecimento até gerar frutos, que é o ciclo de autossabotagem. Então entenda que por mais que você, sei lá, reclame porque você é desorganizado, você queria poder ser mais produtiva, ou você procrastina, ou você só atrai pessoas tóxicas ou relacionamentos que são abusivos, entenda que o que você está vivendo no presente é muito o que está consolidado na tua mente em relação ao passado. Quais são as tuas experiências? Quais são as tuas perspectivas quando eu falo sobre relacionamento, quando eu falo sobre dinheiro, quando eu falo sobre casamento, quando eu falo sobre trabalho? O que vem na tua mente? São coisas boas? São coisas ruins? Geram sentimentos bons ou geram isso ansiedade? E ele fala também, por exemplo, da independência financeira. Então, por mais que sejam coisas que você, primeira vez que você olha, assim, não faz sentido, não tem conexão, tipo, a minha saúde financeira, por exemplo, o seu rendimento, o teu trabalho, a tua qualidade de vida em relação ao material, assim, sim, até essa área, né, por mais analítica que seja, tem algum dedinho, alguma influência do teu lado emocional. Então, assim, cara, eu tive várias referências na minha família, onde o dinheiro é coisa ruim, o dinheiro é pecado, vamos dizer, né? O dinheiro, o problema do mundo é por causa dos ricos que roubam tudo. Então, assim, essa é a tua referência em relação ao dinheiro. Então, você pode não estar vivendo a vida que você gostaria de ter, não porque você não consegue, você não pode, você não merece, ou você não tem as ferramentas, não necessariamente todas, né? Mas você não tem as ferramentas para conseguir. Mas justamente são as crenças que você tem arraigado na tua mente desde a tua infância, que foi consolidada repetidas vezes, dia a dia, convivendo com pessoas, que foi se consolidando. E isso norteia a tua vida. E eu acho de uma forma mais simples de explicar tudo isso. Imagina que eu tenho meu computador aqui, certo? E eu vou programar alguma coisa aqui dentro. Não entendo nada de computador. Mas eu vou instalar um programa. Por mais que esse computador, esse notebook, seja de última geração, finge que é aquele Mac, assim, sabe? Tipo, aquele Mac super top, assim. Se colocar um programador, uma programação ruim, não vai funcionar. Então o problema não tá no computador, está na programação que foi instalado nela. Da mesma forma que o indivíduo, você mesmo que está vendo esse vídeo, o problema não é você que não sabe matemática, não é você que é ruim, você que não é suficiente, não, mas a programação que foi colocada em você, instalada em você desde criança, com o exemplo dos teus pais, com o exemplo dos teus irmãos, dos teus tios, avós, assim, com as pessoas na tua volta, que consolidaram em você uma programação distorcida em relação à realidade. Então, o mais estranho é que quando você começa a estudar e falar, e ler, e conversar, e discutir sobre esses temas, de questionar aquilo que você acredita, aquilo que você vive, as decisões que você toma, você percebe que o mundo não é branco e preto, tipo, ou é assim ou não é assim, entendeu? Então é muito legal porque você olha pra você mesmo e pra realidade com outros olhos. Na minha relação com o dinheiro, por exemplo, eu percebi que eu tinha muitas coisas distorcidas em relação ao dinheiro, entendeu? Que não são verdades, entendeu? Então, tipo, cara, eu quero ter essa independência financeira, eu quero poder saber investir, eu quero saber agregar valor pras pessoas e agregar valor pra mim mesmo, entendeu? Porque quanto mais eu cresço, seja financeiramente, emocionalmente, seja em todas as áreas da minha vida, mais eu posso contribuir. Eu digo que é um gráfico do primeiro grau, sabe? Então, é crescente. Quanto mais eu cresço, mais pessoas ganham também com isso. Então, é muito legal você ler esse livro. Por mais desconfortável que seja quando você começa a ler, aí você começa a ter acesso a algumas coisas, vai vir uns insights, assim. É libertador e é incrível. E é só o primeiro passo, né, pra gente. Porque não basta você só ter consciência, isso tem que gerar uma ação, uma atitude. Então, se você luta com algum vício, você pode não identificar a origem desse vício, mas, por exemplo, comer demais, ficar muito tempo na internet, mas vício no trabalho, não precisa ser algo socialmente aceito, mas é um vício.
Então, por mais que você não saiba qual que é a origem, você vai conseguir identificar. Então, no meu caso, por exemplo, eu vi um vício que é de comer. Cara, a minha balança e o meu peso são dirigidos pela ansiedade, pelo estresse, pela situação do momento. Então você fica assim, cara, como assim, né? Tipo, eu decido inconsciente e conscientemente o que eu vou comer. Minha mãe fala uma coisa, né? Todo excesso revela uma falta. E quando eu li esse livro, assim, essa frase veio muito na minha mente. Qual que é o excesso na tua vida que revela uma falta que existe? Às vezes é difícil de descobrir, às vezes é doloroso a gente aceitar, né, sair da negação, mas é essencial para que esses comportamentos e esses ciclos de autossabotagem, tipo, sejam quebrados na tua vida. Então, por mais que os teus pais fizeram, os teus avós fizeram, os teus bisavós fizeram, não quer dizer que você tem que fazer também, entendeu? Então, o mais legal disso é você olhar para trás, reconhecer o destino, as decisões e a vida de cada uma dessas pessoas e por respeito e amor você fazer diferente, sabe? Então, assim, ciclos de autossabotagem, eu digo que a gente vive o melhor na nossa vida, mas eles não nos condenam, porque a gente tem controle sobre isso. Desde que a gente tome consciência, saia da negação, procure ajuda e seja realmente de coração aberto para alcançar essa mudança. No último capítulo ele fala como quebrar o ciclo de autossabotagem. Então a primeira coisa é você reconhecer que você tem traumas, você tem ciclos viciosos na tua vida, tem áreas da tua vida que você não está satisfeito. Desde a mais simples do tipo, não consigo organizar minha agenda, até mais graves, assim, vamos dizer, que possam interferir e afetar outras pessoas, entende? A segunda, tipo, procure ajuda. Então, assim como existem profissionais bons e qualificados, existem profissionais também não tão bons e não qualificados. E a terapia, a psicologia também não seria diferente, né? Porque nós somos seres humanos. Então pesquise bem, leia bem, sabe? Veja as abordagens, veja vídeos, leia livros para que você possa desenvolver e caminhar nesse processo com alguém que você possa confiar, que você possa abrir o teu coração. E até esse Stanley, né? Esse psicólogo fala, não existe pecador na terapia. Então você não precisa ter medo de falar o que você sente, o que você pensa, porque você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você não é o que você sonha, você não é o que você faz, então as conquistas não estão baseadas nisso. A identidade, teu valor e o teu merecimento não são baseadas nessas coisas. E por fim, ele falou assim, pegue um caderno, assim, e você escreva o que você sente, o que você pensa, o que você sonha. Ele até explica, né, a importância do sonho no nosso inconsciente querer trazer uma mensagem para o nosso consciente. Vocês postam dentro de você, desde que você esteja aberto para recebê-las, seja consciente de que podem ser agradáveis ou não, e muito também essa coragem, né, de poder olhar para si e ver as sombras. Não quem a gente gostaria de ser, mas quem a gente realmente é, mas que pode melhorar. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha instigado vocês, né? Estimulado vocês a lerem esse livro. É bem mais baratinho do que os outros que eu trouxe. Ou faz que nem eu, pega emprestado. Aí você faz vídeo e depois você devolve o livro, tá bom, pessoal?